Olá, turma! Tudo bem, nono ano? Vamos então, né, dar sequência. Hoje mais uma aula de história. Continuaremos falando a respeito da Primeira Guerra Mundial, aula 2, certo? Na aula número 1, sobre esse tema, nós trabalhamos então todo aquele contexto antes da guerra, né, que na verdade foram gerando a guerra, e vimos também o fator principal que desencadeia a guerra, que foi o assassinato do arquiduque austríaco pelo jovem Sérvio. E vimos também as declarações de guerra, né? Após esse episódio, os países não se entendem mais. Nós temos a Áustria declarando guerra à Sérvia e a partir daí desencadeia, né, as alianças a se unirem contra o outro que se torna inimigo a partir desse momento. Então, hoje vamos para a aula 2 sobre a Primeira Guerra Mundial, onde trataremos da sequência aí da guerra, então. Fases da guerra. A Primeira Guerra Mundial, turma, é dividida em dois períodos. A Guerra de Movimento, que foi lá em 1914, tá? E no finalzinho também, no 1918, eles retornam a essa fase, tá? Mas vamos concentrar nesse primeiro momento aí da Guerra de Movimento em 1914. Foi logo no início da guerra onde as tropas vão se deslocar até as fronteiras com os países inimigos. Por isso tem esse nome, né? O momento de deslocamento das tropas que vão se enfrentar. E a segunda fase, que foi a mais longa, a Guerra de Trincheiras, durou entre 1914 e 1918. A guerra, como o próprio nome já diz, gente, ela foi travada dentro de trincheiras. O que são as trincheiras? São grandes valas no solo, tá? São valas cavadas aí no solo e por cima delas há então sacos de areia, arame farpado que ajudava ali na proteção. Os soldados lutavam, né, aí dentro e então a gente usa dizer que eles estavam entrincheirados e tanto se protege como também abre fogo contra o inimigo. Pessoal, essa é uma fase, é uma estratégia de guerra estática, né? Ou seja, é uma guerra parada, é uma guerra em que não há muita movimentação e foi também responsável pelo conflito ser tão longo, tá? Porque nessa posição as tropas vão ficando, os países vão alimentando essa forma de guerra e não há nenhum outro desenrolar. E ela vai se estendendo aí, tá? Aqui então, nós temos essas duas formas, né, de guerra, tá? As imagens nos ajudam a compreender. Olhem as trincheiras aí. As trincheiras, portanto, são essas valas, tá? Cavadas aqui, ó, no solo. Olha só os buracos, estão vendo? Os soldados ficam aqui no centro, tá? Sobre elas há arames farpados, geralmente tinham cercas de arame farpados, e os sacos de areia. Olha aqui os sacos de areia, tá? Que serve, né, para estar protegendo também os soldados. Aqui nós temos exemplo dessas trincheiras. Essa aqui é uma trincheira italiana. Então percebam aqui nessa segunda imagem, a gente percebe, né, os soldados buscando abrigo aí atrás dos sacos de areia que usava como proteção e uma possibilidade, né, de ali olhar o outro lado esperando não ser visto pelo inimigo. Gente, essa fase da guerra, ela deixou traumas, né, profundos aí, principalmente para os soldados, porque reparem que essas valas elas são furadas no solo, tá? Então isso, quando molha, gera muita lama, barro, sujeira. Aqui não tem delimitação de um banheiro bem construído, por exemplo. Então, muitas vezes faziam as necessidades fisiológicas aqui mesmo. Quando morria um integrante, não era possível sair a qualquer momento, né, para levar esse cadáver, levar esse corpo. Então, os corpos ficavam ali em contato com os que estão vivos, em decomposição, tá? As doenças
devido também à circulação de animais por aí, tá? Era muito comum eles adoecerem. Quando era mutilado, né? Tinha uma parte do corpo machucada, ficava aí também exposto, agonizando, até que o socorro pudesse vir. Então, pessoal, foi uma fase muito longa, muito traumática, tá? Pelas condições físicas, pelas condições psicológicas, pela falta de condições humanas mesmo que havia aí dentro dessas trincheiras. Então, é um momento de muita delicadeza, né, para os soldados que estavam envolvidos, um momento muito traumático, tá? Vamos seguindo aí, nós temos mais trincheiras, tá? Aqui, trincheiras portuguesas, trincheiras francesas. Olha só, eles sempre, né, nessa segunda imagem, nós podemos ver os soldados deitados aí no solo, sempre em contato com esse solo e aonde passavam dia e noite. Inclusive, muitas vezes com fome. Por quê, gente? A parte logística, né, para atender quem estava na guerra, não era sempre que eles poderiam estar atendendo, porque o inimigo está de frente, tá? Essas partes fora das trincheiras eram chamadas de terra de ninguém, então o ataque aí, o contra-ataque poderia ser a qualquer hora. Então, nem sempre era possível levar a alimentação, tá? Levar água, ele retirar, né? Como eu já disse, os mortos, os feridos dessas trincheiras. Então, o contato maior deles aí era assim. Tá? Dessa forma, bastante deprimente, né? Que causou aí com certeza muitos prejuízos psicológicos, além de físicos, aos combatentes da Primeira Guerra. Pessoal, essas trincheiras, elas estavam construídas onde? A Primeira Guerra estabeleceu 3 frentes aí de combates. A frente ocidental, a frente oriental e a frente sul, também conhecida como frente balcânica. Reparem aqui, ó, nós temos região divisa aqui, Paris com o Império Alemão, nós temos a chamada frente ocidental. O que está em azul é o ataque aí dos aliados e o que está em vermelho, o ataque da Entente. Então, nessas regiões aqui, é uma região de muitas trincheiras, tá? E boa parte dos ataques, principalmente dos aliados, ocorre nessa região. Nós temos aqui a frente oriental, reparem que já é uma divisa aí, né, da Europa com a região russa, tá? Então, aqui nós temos a chamada frente oriental. Aí, novamente, ó, nós temos azul, o ataque dos aliados, vermelho, o ataque aí da Entente. E, por último, a frente sul, ou frente balcânica, que está aqui, ó, lembra da Península Balcânica? Onde, né, aconteceu o incidente que deu origem à guerra? Então, aqui nessa frente balcânica também tivemos aí outro fronte, né, de guerra, outra região onde os combatentes se enfrentaram, principalmente entrincheirados, né, que foi a fase mais longa do conflito. E com que lutavam? Aqui nós temos até uma imagem que nós já vimos, a metralhadora, tá? Então foi um armamento, né, experimentado aí e largamente utilizado. Os soldados utilizavam-se muito da metralhadora, tá? Nas trincheiras. Temos aqui também uma outra arma aí testando, né, seu poder, que são os canhões. Pessoal, os canhões, eles eram enormes. Vários deles precisavam ser montados ali no campo de batalha, visto o seu tamanho, tá? Para vocês terem ideia aí do tamanho deles, né, a ponto de precisar ser montado aí nos campos de batalha. Tinha munição, balas desses canhões, gente, que chegava a pesar 1,160 kg, só a munição,
tá? Então vejam só a dimensão, né? O estrago também feito por onde atingia. Então os canhões, aqui a gente pode ver ele próximo aí a uma trincheira, sendo manuseado pelos soldados. Turma, a Primeira Guerra Mundial, ela tanto foi por terra, como vemos aí nas trincheiras, também na fase de movimento, ela foi pelo ar, tá? Então nós temos os aviões, o avião nessa guerra, nessa época, sendo testado aí com o poderio bélico, tá? O avião trazendo aí essa nova tática e também até mesmo os zeppelins que nós temos aqui na imagem, ó. O Zeppelin foi utilizado, ó, a Alemanha utilizou-se muito desse meio para fazer bombardeios aí sobre território inimigo, tá? Então, pelo ar, com os aviões, né, os aviadores que estavam aí em pleno desenvolvimento, em pleno uso, foi utilizado. Os Zeppelins também, esse dirigível que era lançado aí, né, despejando aí, então, granadas, né, bombas sobre os locais, tá? E também tivemos o mar. No mar, nós tivemos aí os submarinos e os encouraçados, né? Esses navios revestidos aí para estarem lutando. Então, os submarinos, os encouraçados também nessa tecnologia, tá? Então, guardem isso. Primeira guerra foi por terra, pelo ar e pelo mar, tá, turma? Essa nova tática aí, principalmente pelo mar, que também foi muito utilizados, então, pela Alemanha, né, turma? Vamos falar, então, um pouquinho sobre as reviravoltas no conflito? Pois bem, no ano de 1915 nós temos uma delas, tá? A Itália, lembra quando vimos lá a formação da Tríplice Aliança? A Itália pertencia à Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, tá? Mas ela manteve-se mais neutra ao iniciar a guerra, porque vamos lembrar que a aliança existia anteriormente à guerra. Quando foi no ano de 1915, devido a desentendimentos com a Alemanha e propostas de ganhar territórios pela Entente, a Itália então aceita oficialmente estar trocando de lado. Tá? Dessa forma, em 1915, nós temos a saída oficial da Alemanha da Tríplice Aliança e o ingresso dela na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente. Pois bem, gente, a guerra continua acontecendo, fase das trincheiras, e aí em 1917 nós temos duas fases, dois episódios que vão marcar aí e vão dar um novo rumo para a Primeira Guerra Mundial. A primeira foi a saída da Rússia devido ao início de uma guerra dentro do próprio país, é a Revolução Russa. Tá? O Império Russo ele começa a ter esse conflito interno e aí pela inviabilidade que seria manter a Rússia em um confronto externo e em um externo, eles decidem por romper, né, com a Primeira Guerra Mundial. E aí foi assinado um documento onde a Rússia oficialmente, né, rompe com a Tríplice Entente, marcando a sua saída, o seu fim na Primeira Guerra. Esse é o tratado chamado de Tratado de Brest-Litovsk, tá? É esse tratado aí. Mas nesse mesmo ano de 1917, um outro fator vai dar um novo fôlego aí para a Entente. A guerra até então, naquela fase, digamos que empatada, tá? Sem demonstrar fim, indício do fim. Nós temos então a Alemanha, como eu já falei anteriormente com vocês, se utilizando muito de ataques submarinos. Em um desses ataques, ela acaba acertando uma embarcação norte-americana, tá? Após esse ataque, então, o que os Estados Unidos faz? Ele vai estar entrando na Primeira Guerra Mundial. Oficialmente, né, declara guerra à Alemanha, se posiciona ao lado da Entente e segue, então, para a Primeira Guerra Mundial. Pessoal,
Então, além dos Estados Unidos, ele vai estar levando, né, aliados seus, como era, né, a tendência daquele momento. No caso, inclusive o Brasil, ele vai marcar sua participação, depois também, né, de ter supostamente uma embarcação brasileira atacada por um submarino alemão, tá? O Brasil entra na guerra também, né, no ano de 1917 e dando apoio, claro, aos Estados Unidos, que era aliado do Brasil na guerra. O Brasil participa como? Enviando enfermeiros, médicos, medicamentos, tá? É a principal forma aí de apoio que o Brasil vai estar participando da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Gente, então veja só, a Tríplice Entente, apesar de ter perdido a Rússia, ganha os Estados Unidos. Estados Unidos era um país que já tinha uma capacidade bélica muito grande, muito significativa e até aquele momento um exército intacto, tá? Então os Estados Unidos entra com uma força muito grande para o conflito. Isso vai deixar, né, a outra aliança, o outro bloco, que era a Tríplice Aliança, com sinais de desgaste. Então, diante disso, a Alemanha dá sinais aí de que não resistiria, de que não conseguiria continuar, né, atacando, portanto, a Tríplice Entente. Aí caminhamos, então, para o fim da guerra. Ela já estando desgastada, e sem condições, é claro, de enfrentar um novo país que estava entrando naquele momento, ela acaba então colocando, né, fim à guerra, tá, gente? Quando foi em 11 de novembro de 1918, a Alemanha colocou o fim aí a sua participação na Primeira Guerra Mundial. Tá? A gente chama de armistício, né? Esse documento que coloca fim a uma guerra. Então, ela assina esse documento em 11 de novembro de 1918. Pessoal, infelizmente, uma guerra é difícil de dizer que houve vencedores, né? Uma guerra não é difícil julgar por esse lado. Mas um documento feito aí após a guerra é conhecido como Tratado de Versalhes. Ele então estabelece a Alemanha como a perdedora e como também a causadora da guerra, tá? Ela fica tida como uma das causadoras aí de todo o conflito. E esse documento então vai penalizar a Alemanha, tá? Penaliza como? Proibindo que a Alemanha tivesse um exército forte, tá? Então o exército dela não poderia passar de 100 mil homens, tá? Não poderia ter armas de calibre superior a 38. Ela estava proibida de fabricar outras armas ou outras munições que não fossem essas, e foi obrigada, no caso, a perder territórios e a ceder, né, esses territórios aos países ditos vencedores. Como eu disse para vocês, é difícil enxergar, né, numa guerra alguém vencedor, mas na visão deles, os países ditos como vencedores, tá? Então, esse Tratado de Versalhes, ele acaba também trazendo como consequência a redefinição das fronteiras europeias. Aqui nós temos dois mapas. O primeiro nós temos aí de 1914, ano em que a guerra teve início, e nós temos aqui embaixo o de 1918. Como vocês podem perceber, a Europa não é mais a mesma, não é isso? Tá? Então, veja que o Império Austro-Húngaro, a Áustria-Hungria, o Império Otomano, tá? E parte aqui do Império Russo sofreu, né, modificações, tá? Então, nós tivemos o desaparecimento da Áustria-Hungria e a formação de novos países. Olha aqui, a antiga região, né, da Áustria-Hungria. Nós temos aí a formação de novos países. O mesmo acontece aqui no Império Otomano, onde novos países vão surgir.
E aqui também, né, nessa divisa aí com o antigo Império Russo, nós temos aí o surgimento de novos países. Ou seja, as fronteiras europeias não serão mais as mesmas, tá? Foram redefinidas, então, a partir, né, também como consequência também desse Tratado de Versalhes, tá certo? Pessoal, consequências da guerra, tá? Mortes. Para vocês terem ideia, estima-se que 20 milhões de pessoas perderam a vida. Desses 20 milhões, 10 milhões, cerca de 10 milhões foram soldados e 10 milhões de civis. Além das mortes, gente, nós temos outro caso também que são os feridos, né, os mutilados, pessoas que perderam partes do corpo, tá, devido aí à guerra. Então, olha só, mais de 7 milhões de pessoas ficaram mutiladas nesse confronto. Outra consequência também diz respeito à mulher. As mulheres, gente, elas passaram a emancipação feminina, né? Ou seja, as mulheres se firmarem enquanto detentoras de um poder, o poder de trabalhar, o poder de organizar a própria vida, ele foi, digamos, efetivado a partir da Primeira Guerra, tá? Como os homens, o grande número de homens, tinha que ir lutar, tinha que ir atender, né, aos exércitos, é, quem vai trabalhar nos países, dentro desses países? As mulheres. Tá? As mulheres, então, foram chamadas a trabalharem, inclusive em áreas que antes jamais seria pensado como local de mulher estar trabalhando. Aqui na foto, nós temos aí uma mulher fabricando armas. Então, elas vão fabricar armas, elas vão fabricar munições, elas vão para a agricultura, tá? A mulher, ela vai para o mercado de trabalho, inclusive para áreas antes consideradas somente áreas masculinas. Então, as mulheres assumem, né, esse local, esse espaço. Além disso, gente, as mulheres, elas começam a ser chefes de família. Por exemplo, as viúvas perderam os maridos, né, em campos de batalha, e a partir daí ela é chefe do lar. Então elas também começam, né, a haver esse respeito por essas mulheres que vão se tornar chefes de família, tá? São algumas consequências aí da Primeira Guerra. Pessoal, é difícil dizer que uma guerra tem coisas positivas, tá? Mas a guerra, ela permitiu que algumas tecnologias fossem desenvolvidas, mesmo na necessidade de muitas vezes estar salvando vidas, tá? De muitas vezes estar também fabricando armas. No caso dos fertilizantes industriais, a partir da criação aí, né, da tentativa de criar explosivos, acabou se descobrindo os fertilizantes industriais, né, que vão ser muito utilizados aí posteriormente. As inovações médicas também, principalmente o raio-x, gente. Inclusive, uma mulher, tá? A Marie Curie, ela é uma cientista polonesa que ela acabou na tentativa de socorrer aqueles soldados que estavam feridos ali, que estavam com fraturas, ela acaba desenvolvendo aí um carro de raio-x que era capaz de estar atendendo ainda em campos de batalha os soldados fraturados, tá? Outra inovação também foi usar tala para apoiar os membros fraturados e assim, né, permitir um melhor tratamento. E a questão dos bancos de sangue. Por quê, gente? Descobriram aí o uso do anticoagulante, tá? O citrato de sódio. Dessa forma, era mais fácil, né, fazer transfusões de sangue, evitando que o sangue coagulasse, mesmo ali no campo de batalhas, tá? Então, nós temos aí algumas questões que vieram, né, positivas pós-guerra. Turma,